Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos motoristas. Meu nome é Matheus e vamos para mais um DSS. E o tema dessa semana e do mês também, o Abril Verde. E hoje a gente vai falar sobre o Abril Verde, mas antes de qualquer coisa, eu quero que vocês entendam que isso aqui não é só mais uma campanha, não é só mais um mês diferente no calendário. Isso aqui é sobre a nossa vida na prática, no dia a dia da estrada. O Abril Verde é uma campanha nacional voltada para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Ou seja, não é algo que surgiu dentro de empresa, é algo que envolve o Brasil inteiro, justamente porque o número de acidentes ainda é muito alto. E quando a gente traz isso para a nossa realidade, o transporte, a rodovia, o caminhão pesado, esse risco só aumenta. E por que abril? Porque no dia 28 de abril é lembrado o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, criado pela Organização Internacional do Trabalho. Não é uma data aleatória, é uma data que existe justamente para lembrar que, por trás de cada acidente, tem uma pessoa, tem uma família, tem uma história. E aí que entra o ponto principal. O objetivo disso tudo é reduzir acidentes e preservar vidas. E quando eu falo preservar vidas, não é só evitar um acidente grave, não. É evitar aquele erro pequeno que pode virar algo grande. É evitar aquela decisão rápida, no impulso, que a gente acha que não vai dar nada, mas dá. Porque na prática, pessoal, a maioria dos acidentes não acontece por falta de conhecimento. Não é porque o motorista não sabe dirigir. Pelo contrário, aqui todo mundo sabe, são profissionais vocês. Já rodaram muito, já passaram por muitas situações. O problema, na maioria das vezes, é comportamento. É o celular que pega só um pouquinho, é a ultrapassagem que acha que dá tempo, é o cinto que é só na manobra, é o excesso de confiança, já fiz isso 1000 vezes, é aí que mora o risco. A gente trabalha em um ambiente que já é perigoso por natureza. Caminhão, carga, rodovia, outros veículos, o perigo sempre vai existir. O que muda é como a gente se comporta diante disso. E é exatamente isso que o Abril Verde quer trazer para a gente. Consciência. Consciência de que cada decisão importa. Consciência de que segurança não é detalhe. Consciência de que ninguém sai para trabalhar pensando em não voltar para casa. Mas um erro pode mudar tudo. E aqui na Transjordano, isso é ainda mais forte. A gente fala muito de segurança em movimento. É um lema. E não é só um slogan bonito. É o que a gente vive, é o que a gente cobra e é o que a gente monitora. Mas, acima de tudo, é o que cada um precisa decidir fazer lá na ponta, sozinho dentro da cabine. Porque não adianta ter sistema, não adianta ter regra, não adianta ter treinamento, se na hora da decisão a pessoa escolher arriscar. E aí que eu deixo até uma reflexão para vocês. Nenhuma entrega é mais importante do que a sua vida. Nenhuma pressa justifica um risco. E nenhum erro na rodovia vem com aviso antes. Então, Abril Verde é isso. É parar para pensar, é ajustar comportamento, é lembrar que segurança não é só obrigação da empresa. É responsabilidade de cada um de nós. E ao longo dessa apresentação, a gente vai ver alguns exemplos reais. Coisas que acontecem na estrada, situações que parecem simples, mas que viram acidente. E as consequências desse acidente. E é aí que eu quero que vocês olhem não como algo distante, mas como algo que pode acontecer com qualquer um, se não tiver atenção. Beleza? Vamos seguir. Cenas que chocaram. Em 2019, o Brasil assistiu ao maior acidente de trabalho já registrado na história do país. O rompimento das barragens da Vale fez muitas vítimas fatais. A maioria funcionários da mineradora ou de empresas terceirizadas. A mesma repercussão não ocorre com outros tantos acidentes de trabalho, mas os números são estarrecedores. Nos últimos 7 anos, quase 5 milhões foram registrados no país. Isso sem contar aqueles que não vão para as estatísticas. Estima-se que a cada acidente registrado, 7 não são notificados. Tragédias cotidianas que geram sofrimento e perdas, mas que muitas vezes são invisíveis.
Foi escolhido o mês de abril principalmente porque o dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde e o dia 28 de abril é o Dia Mundial e o Dia Nacional em memória às vítimas de acidente de trabalho e doenças ocupacionais. Quando um ambiente de trabalho não é seguro, todos saem perdendo. De um lado, trabalhadores sofrem com lesões, doenças e até a perda da vida. Do outro lado, os empregadores amargam prejuízos financeiros com indenizações e dias de afastamento. E a sociedade também acaba pagando a conta da falta de prevenção. Na verdade, os números são de fato bem maiores, porque existe a chamada subnotificação, que são aqueles acidentes que não são registrados pelas empresas. Às vezes acidentes pequenos ou até mesmo que as empresas não querem reconhecer que acontecem acidentes, não adotam as medidas de proteção adequadas, mas quando acontece um acidente, querem negar que aquele acidente tenha ocorrido no ambiente de trabalho ou por conta das condições de trabalho. E foi justamente para dar visibilidade a esse problema que foi criada a campanha Abril Verde. O Ministério Público do Trabalho, em parceria com outras instituições, mobiliza a sociedade para evitar essas tragédias. A campanha Abril Verde reúne inúmeras ações. Prédios iluminados, palestras e mostras artísticas expõem a necessidade de conscientização sobre as medidas de proteção individual e coletiva. Já o MPT em quadrinhos trata do tema de forma lúdica, uma homenagem aos heróis de verdade que se empenham para construir um país melhor. No Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, também é possível acompanhar em tempo real os dados sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais e pesquisar usando diferentes parâmetros. Um olhar cuidadoso que custa muito pouco diante dos benefícios que pode oferecer. Pessoal, agora entrando nesse ponto aqui, a ultrapassagem proibida. Isso aqui é uma das situações mais críticas que a gente tem na rodovia. E não é à toa que existe sinalização. A faixa contínua, a placa, tudo isso não está ali por acaso. Aquilo ali já é um aviso claro. Esse trecho não é seguro para ultrapassar. E mesmo assim, o que mais acontece no dia a dia? A pessoa vê, sabe que não pode, e mesmo assim tenta. E aí entra exatamente o que está escrito ali no slide. Não é só uma infração, é assumir um risco desnecessário. Porque diferente de outras situações, a ultrapassagem proibida tem um detalhe, ela geralmente envolve o sentido contrário, ou seja, não depende só de você. Tem outro veículo vindo e muitas vezes, quando você percebe que não vai dar tempo, já é tarde. E outra coisa, né? Num caso desses é um dos que pode ser mais chances de ser fatal, por exemplo, porque é uma colisão de frente, né? E aí a gente começa a entender por que esse tipo de situação está entre as mais fatais, como eu disse. Aqui no gráfico dá para ver várias causas de acidentes, né? Falta de atenção aparece lá em cima como uma das principais e a ultrapassagem indevida também aparece. Pode não ser a mais frequente, mas é uma das mais graves. Porque uma coisa é uma batida leve, uma colisão traseira. Agora, uma colisão frontal em rodovia envolvendo o caminhão, o nível de energia do impacto é absurdo. A chance de sobrevivência cai muito. E o que leva alguém a fazer uma ultrapassagem proibida? Pressa, impaciência, excesso de confiança, aquela sensação de dá tempo, já fiz isso antes, vou só sair rapidinho, só que a rodovia não é lugar para teste. Rodovia não aceita erro. E aqui nessa nossa realidade transjordano, isso é ainda mais crítico. A gente trabalha com vocês, no caso, né? Trabalha com veículo pesado, com carga, com comprimento maior. A ultrapassagem já é mais demorada naturalmente. Então, qualquer decisão errada aumenta ainda mais o risco. E tem outro ponto importante. Muitas vezes o motorista não vê o que está vindo. Curva, subida, falta de visibilidade, e ainda assim alguém vai lá e arrisca. E é aí que acontece pior. E agora eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque o próximo slide que eu vou mostrar não é teoria, não é número, não é gráfico, é um caso real.
um acidente trágico que aconteceu aqui no Brasil, em rodovia, no estado de São Paulo, envolvendo ultrapassagem, que terminou com 41 pessoas mortas. Em Itaguaí aconteceu. E quando a gente olha de fora, parece algo distante, como eu disse lá no começo, mas quando você analisa o que aconteceu, você vê que começou exatamente assim, uma decisão errada em segundos. Então, antes de passar para o próximo, guarda isso. Ultrapassagem proibida não é detalhe, não é exagero de sinalização. É um limite que existe porque ali o risco é alto. Respeitar a faixa contínua é simples, mas ignorar ela pode custar tudo. Agora vamos ver o que acontece quando essa decisão dá errado. Vamos voltar a falar daquele acidente trágico que aconteceu no interior aqui do estado de São Paulo, ali perto de Avaré, em que 41 pessoas, infelizmente, acabaram morrendo. Vocês já conhecem muito bem essa história. E há muito drama envolvendo essas vidas todas que se foram, porque muitas pessoas ficaram, né? E quem fica é quem sofre. Você que já perdeu um ente querido sabe muito bem disso. A Lucy Castro está ao vivo conosco, direto de Rio Preto, de Presidente Prudente, melhor dizendo. Ô Lucy, muito bom dia a você, bem-vinda sempre ao Bora Brasil. E nós queremos saber de você que está acompanhando mais de perto os passos da investigação. Essa investigação já tem um rumo e, além disso, como que ela deve seguir daqui para frente, hein, Lucy? Pois não, bom trabalho. Oi, Joel, bom dia, Thaís, bom dia a todos. Então, a polícia segue com duas linhas de investigação, Joel. A primeira é que o motorista ele teria, de fato, feito uma ultrapassagem proibida, já que o acidente aconteceu, e como a gente pode ver nas imagens, duas linhas contínuas, ou seja, não era permitido ali a ultrapassagem. Só que o motorista teria informado para a polícia que ele teria batido no caminhão, porque o ônibus que estava na frente dele teria freado e ele não conseguiu, para ele não bater na traseira, ele acabou jogando. E aí houve uma falha nos freios, ele não conseguiu frear a tempo e acabou trazendo essa tragédia. O fato é que a polícia segue com essas duas linhas. Se de fato foi uma ultrapassagem proibida, esse motorista que teve ferimentos leves, né? Ele foi arremessado para fora do ônibus, ele vai responder por homicídio culposo, né? Quando não há intenção de matar. Se for a falha mecânica, né? Se foi falha nos freios, aí ele não vai responder por crime, Joel. Mas a polícia segue trabalhando aí com essas duas linhas, né? Ou foi a ultrapassagem proibida, ou por causa da falha mecânica, Joel. Até agora eu só ouvi em tentar responsabilizar o motorista, mas a empresa era clandestina, né? Nós sabemos muito bem disso, né, Lucy? E é claro que a polícia vai em cima dessa empresa com toda certeza. Uma empresa que vinha atuando há um bom tempo de forma clandestina, não é verdade? Exato, Joel. Inclusive, não tinha a documentação necessária para estar circulando, né? O motorista do caminhão, que infelizmente veio a falecer, também não tinha habilitação para poder dirigir caminhão. Ele tinha uma habilitação provisória, mas ele não tinha habilitação D. Então, foi uma série de irresponsabilidades, né? Uma série de fatores aí que infelizmente veio ocasionar a morte de 41 pessoas, 37 só da cidade de Itaí, que eram trabalhadores aí que estavam indo para uma fábrica têxtil, né, onde eles trabalhavam. A fábrica informou que o ônibus era de responsabilidade, quem tinha contratado o serviço do ônibus tinha sido os funcionários, né? Já que todos moravam em outra cidade, teria fretado então o ônibus para levar todos. Mas diz que está dando todo o apoio possível para a família das vítimas. A história que mais me marcou disso aí foi a história da dona Sônia. Ela estava dentro do ônibus, acabou sobrevivendo, porque o marido dela, que morreu, ele se atirou em cima da esposa para salvá-la, para protegê-la. Que tristeza, né, gente? Quanta tristeza em meio a essa tragédia. Lucy, muito obrigado, tá? Bom trabalho a você, até breve aqui no Bora Brasil. Pessoal, agora vamos falar, começando sobre esse dado aqui. Cerca de 90% dos acidentes têm fator humano. Isso muda completamente a forma de enxergar o problema. Porque isso quer dizer o seguinte: na maioria das vezes,
Não é o caminhão, não é a estrada, não é o clima. É a decisão que a pessoa toma ali naquele momento. Tá? E aí entra exatamente o que está logo abaixo. Distração e celular entre as principais causas. E aqui não tem segredo. Todo mundo sabe disso. Ninguém aqui é leigo. Todo mundo já ouviu, já viu, já passou por situação de risco. O ponto é que mesmo sabendo ainda acontece. E por que acontece? Porque entra no automático, porque acha que é rápido, porque acha que tem controle. Ah, é só responder uma mensagem, é só dar uma olhada aqui. Ah, não tem ninguém na frente. Só que aí que está o erro. Porque enquanto você está olhando para o celular, por exemplo, você não está olhando para a rodovia. E rodovia não espera você voltar a atenção. Cerca de 80% da nossa atenção é voltada para o celular quando a gente está olhando para ele. E o resto? E o importante? A atenção na rodovia? Não, está voltado para o celular. É um erro muito grave, que pode gerar uma consequência. E esse gráfico aqui mostra bem isso. A quantidade de infrações por uso de celular ao longo do ano continua alta. Não é algo pontual, não é algo raro, é constante. Ou seja, é um comportamento repetido. E comportamento repetido vira risco constante. E quando a gente junta isso com o que a gente falou antes, ultrapassagem indevida, excesso de confiança, falta de atenção, tudo começa a se conectar. Não são erros isolados, é um padrão de comportamento. E aí entra o ponto mais importante para a gente aqui dentro da Transjordano. A gente tem sistema, tem monitoramento, tem regra, como eu disse anteriormente. Mas quem está lá na ponta tomando decisão é o motorista. E você sozinho dentro da cabine. E nessa hora não tem supervisor, não tem câmera que evite o erro no momento. Se errou, se acontecer alguma coisa, a gente infelizmente vai acabar sabendo só depois. Vai puxar nas câmeras. Mas o que evita é a sua escolha. Tá? Escolher não pegar no celular. Escolher manter o foco. Escolher respeitar o procedimento. E parece simples, mas é exatamente isso que evita acidente. Porque acidente não começa grande, ele começa pequeno, numa decisão errada. E acaba gerando um efeito dominó, vamos dizer assim, e acontecendo algo pior, como foi esse exemplo do vídeo aí, que aconteceu do ônibus, né, que acabou falecendo 41 pessoas. E aí, para a gente fechar, o próximo vídeo que eu vou mostrar é um vídeo justamente sobre isso, sobre distração, sobre o celular e as consequências do que realmente acontece na prática de acontecer um acidente nesse sentido. Quero que vocês assistam prestando atenção, tentando se colocar na situação da moça em questão do vídeo, porque não é algo distante, é algo que pode acontecer com qualquer um se não tiver atenção. E é com isso que a gente, pelo menos da minha parte, tirando o próximo vídeo, eu encerro aqui. Lembre-se disso, segurança não é só saber o que é certo, é fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Vamos para o vídeo. Pessoal, para encerrar minha fala, o Abril Verde é um mês de conscientização, tá? Mas essa conscientização, essa mentalidade consciente tem que ser todos os meses, tem que ser todos os dias no nosso trabalho e até na vida pessoal. Fechou? Obrigado pela atenção, pessoal. So I just confess that I text and drive. If I get a text, I'll look at my phone. It's definitely texting. Instagram, Twitter, Facebook. Snapchat. I do Snapchat and drive sometimes. Is that like making Snapchats or watching them? Making them. Texting is like my main form of communication. Boredom, honestly. And B, well, nah, I guess no, it's really just A. I've only never done it at stoplights. I've always been really good about it. The passenger has a pretty important role driving now, where they're like, oh, red light, red light. If someone that you like texts you, you can't just let it sit there without just knowing what they said. Because what if something exciting's happening or something happened? Like, every time I do it, I think about it, I'm like, why am I doing this? And then I just keep doing it. So I'd like to, want to introduce you to a friend of ours. My name's JC. Hi, Alexis. Hi, Dash. Justin, nice to meet you. Nice to meet you.
I just really quickly want to have a chat, tell you what happened to me. When I was 21 years old, driving home from my college graduation ceremony, driver on his phone was so distracted, he turned left into the intersection at a red light. Another car, an 18-wheeler, swerved to miss him and hit my family's car. And the resulting collision actually killed both of my parents. I spent 2 months in the hospital fighting for my own life, and then 2 more months in a rehab hospital, learning how to walk again, learning how to speak again, learning how to dress myself and how to feed myself. I live with a partially paralyzed body. I didn't have my daddy to walk me down the aisle when I got married. Having sort of like met JC, because you look at JC and sort of give those same reasons. Usually I use my phone to change a song on. I try to use it as little as possible, but I'm not gonna look at my phone ever again. Honestly, if I have been sitting at a red light, I'll like glance down to see if my mom's texting me, but the people's lives that are impacted from something that is so stupid. I can assure you on my drive home right now, I'm not going to use my phone and drive, and I'm not going to do it when I go to work tomorrow and the next day after that until, you know, it becomes a habit, and that just doesn't happen at all. I know this is hard, and I'm sorry, it's hard for me too, but you know this is real. You know, the power to really actually make a difference and do something about it.